Sim. Então, queridos, boa noite para quem chegou, para quem vai estar chegando. A G hoje está teve bem atarefada esse fim de semana com o retiro do Tenzin Wangyal Rinpoche, que ela traduziu, e tinha uma reunião agora à noitinha com o Lama Alan Wallace, então ela realmente não conseguia hoje estar aqui com a gente, né? Depois ela chegou já de retiro, né, de viagem que ela foi lá para a Dinamarca, já foi embarcando num monte de coisa. Tá bom? Então, a gente vai seguir, como for possível aqui, a gente vai seguindo, a gente vai voltar para o vídeo, nós terminamos o vídeo 7, né? Vamos iniciar o vídeo 8 hoje, né? Mas a gente vai fazer as preces, nossa meditação, a gente vai fazer a meditação do vídeo 8 hoje. Então, eu vou compartilhar aqui as preces, para a gente começar a fazer nosso yoga primeiro. Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, deixa eu só parar aqui um instantinho, porque eu esqueci de mutar os microfones. Eu vou mutar, porque às vezes alguém chega com o microfone aberto no meio do caminho, assim. Tá bom, deixa eu só, pronto, já mutei. Depois, quando a gente terminar a meditação, eu abro. Qualquer coisa assim, escreva no chat. Então, tá. Convido, então, cada um de nós a trazer a nossa atenção para o momento presente, para o lugar onde a gente está sentado agora. Trazer atenção para o corpo. Relaxa, solta as tensões. Aproveita para respirar tranquila e profundamente, para equilibrar o corpo de energia. E abrindo espaço na nossa mente para o nosso encontro agora, para receber o Dharma, para nos encontrarmos com o Buda através do Dharma, dos ensinamentos, com o Lama Santa e com o Dude Olimpa, com o Lama Alan Wallace e com o Dude Olimpa, todos os mestres. E a gente lembra, purifica a nossa motivação, que a gente está aqui agora para praticar, para realmente transformar a nossa mente, que é a causa primária do sofrimento, que é a ignorância da nossa verdadeira natureza e a confusão que a gente faz por não reconhecer a nossa verdadeira natureza. Celebrar e nos alegrar com a nossa vida humana preciosa, com todas as liberdades e vantagens que a gente tem para praticar aqui agora, lembrando da impermanência, que as situações, todos os fenômenos mudam, então as situações favoráveis podem mudar. Então a gente aproveita cada instante da nossa prática agora aqui, para a gente trazer a nossa mente para cá, para o presente, para a gente prestar atenção no que está sendo dito. E a gente aspira, né, não causar nenhum sofrimento a nós e aos outros. E ao contrário, né, procurar da maneira que for possível agora para nós beneficiar os outros, para que a gente possa manter os méritos, né, e as condições para a nossa prática, favoráveis para a nossa prática. Então, com essa motivação é que a gente vai praticar e a gente inicia tomando refúgio naquilo que vai nos ajudar de forma verdadeira para a gente alcançar essa condição, para liberar completamente a nossa mente da confusão. A gente toma refúgio no Lama, que representa as 3 joias, e no cultivo da Bodhicitta, a mente do despertar. Namo Lama Deshe do Peku Kuncho Sungiranji Danta Dandro Dru Senchela Chanchu Guardu Kyapsuchi. Namo, no Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. A gente pode fazer uma vez em silêncio. E a gente, então, reforça a nossa aspiração de manter essa mente que busca a iluminação para o benefício de todos os seres, que é a Bodhicitta. Semkedro Arkundontu Lama Sangedro Ne Ganla Gandu Trileki Droar Dan Chao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar,
Eu cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberá-lo. Em silêncio. Então, através da prece de 7 linhas, a gente invoca a presença de Guru Rinpoche na nossa frente. E a gente cultiva as bênçãos para receber as 4 iniciações. Com a presença de Guru Rinpoche, que representa todos os nossos mestres, inclusive o Buda. Om Again Again Jan Sam Pema Gesa Dong Polam Yasen Chagin Yudrunye Pema June Jesudra Kudu Kandru Mampe Kur Kiki Jesudadru Kim Jenge Lapti Sheksu So Pema Siji Om Again Again Ujan Sam Pema Gesar Dong Polam Yasen Chagin Yudrunye Pema June Jesudra Kudu Kandru Mampe Kur Kiki Jesudadru Kim Jinge Lapti Shiksu So Pema Siji. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi. Então, a gente acumula uma mala do mantra do Guru, enquanto a gente imagina as luzes das 5 cores irradiando de Guru Rinpoche em nossa direção, em direção de todos os seres. Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Vocês podem imaginar que a gente vai receber agora as 4 iniciações de Guru Rinpoche. A gente imagina então que de um Om branco na testa de Guru Rinpoche irradia um fluxo de luz branca diretamente para a nossa testa. Recebemos as bênçãos da sabedoria que remove todos os obstáculos do nosso corpo.
E estabelece as bases para a gente realizar o Nirmanakaya. Da garganta, de um A vermelho na garganta de Guru Rinpoche, a gente imagina um fluxo de luz vermelha vindo diretamente para a nossa garganta. Recebemos as bênçãos da sabedoria que remove todos os obstáculos da nossa fala, nossa energia. Estabelece as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. E de um rum azul índigo no coração de Guru Rinpoche, imaginamos um fluxo de luz azul índigo diretamente para o nosso coração. Recebemos as bênçãos da sabedoria que remove os obstáculos da nossa mente. Estabelece as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E agora a gente visualiza simultaneamente os 3 fluxos de luzes vindo diretamente dos 3 pontos de Guru Rinpoche, diretamente para os nossos 3 pontos, removendo os obstáculos mais sutis, estabelecendo as bases para a gente realizar a união dos 3 kayas, que é o Svabhava Vikakaya, a grande perfeição. Então, com essas bênçãos, a gente, com o Guru Rinpoche se dissolve em luz, nós convidamos o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Com esse corpo de luz, ele desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Nós realizamos que a nossa mente é completamente inseparável da mente do Guru Rinpoche e de todos os Budas. Por alguns instantes, repousamos na nossa, sem fabricação da nossa natureza básica, a consciência. A nossa ciência, nossa mente, completamente inseparável da consciência desperta de todos os Budas. Como água derramada na água. E com essas bênçãos, então, de ter praticado realizar essa prática de Guru Yoga, que a gente vai fazer a nossa sessão de meditação de hoje. Então, por favor, encontre uma posição confortável. A gente vai fazer a meditação de 24 minutos. Eu acho que é uma meditação que o Lama vai nos conduzir um pouco. Ele está na fase de Vipassana, né? Então, vai nos conduzir um pouco para investigar a nossa própria mente. Darcy, você faz assim para dizer se está ok o som, ok? With very few words now, let's settle body, speech, and mind in the natural state. Com poucas palavras agora, então, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais.
And now let's enter into the familiar shamatha practice of taking the mind as the path. Let your eyes be open, your gaze vacantly resting in the space in front of you. Agora nós retomamos a prática familiar de shamatha, de tomar a mente como caminho. Então, para isso, abra os olhos, deixe o olhar repousar no espaço à sua frente, sem focar em nenhum objeto visual. And experientially distinguish between the stillness of awareness and the movements of thoughts. E faça uma distinção experiencial entre a quietude da consciência e o movimento dos pensamentos. And as you familiarize yourself with observing thoughts without thinking them, then you can move into the first of the 4 types of mindfulness, single-pointed mindfulness, in which you're simultaneously aware, in the very same instant, of the unwavering stillness of awareness and the comings and goings of thoughts, images, desires, the activities of. E agora, conforme você se familiariza com observar os pensamentos sem pensá-los, você pode avançar então para o primeiro tipo de mindfulness, de atenção plena, que é a atenção plena unifocada, em que você experiencia simultaneamente a quietude da consciência sem se perturbar e o ir e vir de pensamentos, de imagens, de atividades da mente. And while in shamatha, the movements of the mind are gradually calmed, and there is stillness. As we introduce an element of vipassana into this practice, as advised, we discerningly distinguish between awareness, which is still, thoughts, which are emotion. But we do not bifurcate them in the sense of grasping onto the thoughts as inherently and objectively real, or of our subjective awareness as being subjectively and inherently real. We do not slip into dualistic grasping of reifying subject and object. We see them as mutually interdependent, with insight, with vipassana. We see that neither is autonomous, they are distinct, but interdependent. E agora, conforme pela prática de shamatha, os movimentos da mente diminuem e se estabelece uma quietude, nós podemos introduzir um elemento de vipassana, distinguir claramente a quietude da consciência e os movimentos dos pensamentos, mas sem criar uma bifurcação entre pensamentos que estão lá fora, que são objetivamente reais, inerentemente existentes, e uma mente subjetiva que está aqui dentro,
uma consciência subjetiva que está aqui dentro, inerentemente real. Nós não caímos de volta na reificação de sujeito e objeto. Nós trazemos esse insight de Vipassana. Percebemos que a mente, os pensamentos, as atividades da mente e a consciência são interdependentes. When you become lucid in a dream, you know that nothing that appears in the dream is really there. They appear, but they're not really there, and therefore you know that whatever appears in the dream cannot possibly harm you, any more than reflections in a mirror or a mirage. They appear, but they have no power of their own to help or hinder. Quando você se torna lúcido no sonho, você sabe que nada está verdadeiramente ali presente. Tudo surge, mas não há nada verdadeiramente ali. E você sabe, portanto, que nada que surgir pode efetivamente causar mal para você. Não mais do que reflexos no espelho ou na superfície de um lago. Nada pode causar mal e nada também pode te ajudar. In a lucid dream, you are recognizing mental events as mental events. You know they appear, they are empty. You know they can occur. Quando você está lúcido, você reconhece eventos mentais como eventos mentais. Eles aparecem, mas não estão verdadeiramente ali. In a non-lucid dream, you mistake mental events for actual people, places, events. You're reifying them as objectively real. Because you have realized, mistakenly, they can harm. You can be physically harmed in a non-lucid dream, and of course you can be emotionally traumatized by events in a non-lucid dream. That's because you're not doing the real estate. Num sonho não lúcido, você vê eventos mentais como pessoas, como eventos, como lugares. Você reifica tudo que surge no sonho. E porque você vê de forma equivocada, então num sonho não lúcido, aquilo pode realmente causar mal. Você pode realmente sofrer algum dano psicológico, algum trauma emocional. Mas porque você enxerga de forma equivocada, você reifica. In the waking state, people are often tormented by their thoughts, their memories, their emotions. And why? Because they are reaffirmed, not perceiving mental events as mental events. No estado de vigília, as pessoas são atormentadas pelos pensamentos, pelas emoções, pelas memórias, porque eles reificam os eventos mentais. Eles não veem eventos mentais como eventos mentais. E, portanto, eles sofrem. In this practice of taking the mind as a path, we are becoming lucid with respect to our minds in the waking state. Nessa prática de tomar a mente como caminho, nós estamos nos tornando lúcidos com respeito à nossa própria mente no estado de vigília.
Like in a lucid dream, we are recognizing mental events as mental events. They appear, but they are empty, and they have no power to harm us if we see them as they are. Nós vamos reconhecer agora, então, eventos mentais como eventos mentais que aparecem, mas não existem verdadeiramente, são vazios e, portanto, não podem nos causar mal. While resting in the stillness of awareness, whatever appearances arise. Recognize them as appearances. Recognize them as empty, subjective impulses. Observe them without appropriating them, without reifying, and they will no longer be able to harm. Nesta prática, então, nós observamos as aparências a partir da quietude da consciência, nós observamos as aparências como aparências vazias, como impulsos subjetivos vazios, sem nos apropriarmos, sem reificarmos as aparências. E, portanto, nada disso nos causará mal. And now, once again, introducing Vipassana, an elementary degree of Vipassana, into this practice. Using your discerning intelligence, recognize from moment to moment when you are indeed observing mental events as mental events, coming and recognize when your awareness is diverted to the referent of the thought, the image, the memory. You become distracted to something out there in the so-called real world. Observe when you slip into non-lucidity. Observe when you reify the referent of the memory, the thought, the image. This then opens you up to self. Observe carefully. E agora, então, nós introduzimos um elemento novamente de Vipassana. Então, traga a sua inteligência discriminativa e reconheça quando você, de fato, observa eventos mentais como eventos mentais. Mas reconheça também quando a sua consciência for capturada pelo referente dos pensamentos. Quando ela se dirigir para o referente dos pensamentos, das imagens, das memórias. Quando ela se distrair pelo chamado mundo real. Então, observe e reconheça quando você cai novamente na ausência de lucidez. Quando você volta a reificar os referentes das memórias, dos pensamentos, das imagens. Reconheça observando atentamente. With Vipassana, with discerning intelligence, recognize
When a thought arises and you simply witness it, like seeing clouds form in the sky and then vanish back into the sky. Observe thoughts arising when you're not appropriating, not identifying with them, not thinking, simply witnessing. Com esse elemento de vipassana, de inteligência discriminativa, discernente, reconheça quando você apenas testemunha os pensamentos surgindo, como se fossem nuvens que surgem no céu e se dissipam, e se dissolvem de volta no céu. Observe os pensamentos surgindo sem se apropriar deles, sem se identificar com eles, sem reificá-los, sem pensar os pensamentos. Recognize when you are lucid with respect to the activities of the mind. Reconheça quando você está lúcido com respeito às atividades da mente. And recognize retrospectively when you lose that lucidity and unintentionally, unconsciously, you appropriate the thought, you're thinking the thought, and your attention is diverted to the referent of the thought, and you have become non-lucid. E retrospectivamente, reconheça quando você perdeu essa lucidez. Quando você se apropriou, pensou os pensamentos, se identificou com eles, foi levado para o referente desses pensamentos, e você se tornou de novo não lúcido. Remember the words of Shantideva, the opening lines of his meditation chapter. Person who is caught up in mind wandering, this non-lucidity, lives between the fangs of mental afflictions. Então, lembrando das palavras de Shantideva, um indivíduo que está sujeito à divagação mental, preso na ausência de lucidez, ele está, na verdade, preso entre as garras das aflições mentais. The psychological immune system is down, and you're now vulnerable to be infected by any manner of mental afflictions, hatred, greed, pride. You're ready to suffer. É como se o seu sistema imune psicológico estivesse desligado e você é infectado, então, por todo tipo de aflição mental, ódio, ganância, orgulho, e você está pronto para sofrer. Then recognize when lucidity is restored. You're once again resting in the stillness, the unwavering, non-conceptual stillness of awareness. And you're observing the movements of the mind, recognizing what they are. E reconheça novamente quando a lucidez é restaurada, quando a consciência está quieta novamente, de forma não conceitual, repousando na quietude e observando os movimentos da mente, sem se identificar, sem se apropriar dos pensamentos. Right here are facsimiles, a microcosm of nirvana and samsara. This is how we fall into samsara, by appropriating and reifying the events of the mind that are neither I nor mine. Neste momento, nós vivemos facsímile, os facsímiles de Samsara e Nirvana.
E o samsara é exatamente quando nós nos apropriamos, quando nós nos identificamos e reificamos os eventos mentais, tomando como eu e meu aquilo que não é eu e nem meu. Agora que eu vi aqui o chat, mas o Darcy tinha feito ok? Vocês ouviram a meditação? Tudo ok? Porque o som do Lama não estava... Eu já liberei os áudios aí de vocês, viu? O som do Lama não estava muito bom, estava falhando muito, assim, ele estava com aquele microfonezinho pequenininho, headphone pequenininho, assim, estava muito... Eu acho que ele se afastou do computador, assim. Mas a G a gente ouvia bem, né? A Shane, a gente ouvia bem a Jane, mas o Lama estava muito ruim o som dele. Mas agora ele está usando um microfone diferente, sabe? É um microfone de lapela, assim, que o som, nesses retiros que ele está dando agora, tá bem bom. Aí o próximo retiro agora de outubro, né? Ele vai conduzir no SEB, né? A continuação desse texto que a gente está estudando. Então ele vai estar com o microfone melhor. Então, essa prática é interessante, né? A prática que ele fez para essa fase dos ensinamentos que a gente está, né? E a fase 3, revelando o Dharmakaya da base, que é investigando de forma mais profunda a vacuidade, né? de existência inerente do eu e dos fenômenos, né? A gente está nessa fase aqui. Algum comentário sobre a meditação, assim, alguma coisa? Oi, boa noite. Oi, Lincoln, boa noite. Eu estou com a dúvida de reificar. O que é reificar e fazer o quê? Não entendo direito, não. Reificar, pelo que eu compreendo, né, é a gente olhar como se a coisa existindo inerentemente, se fixar na existência inerente aí no caso dos pensamentos, do referente dos pensamentos. A gente, quando surge o pensamento, a gente não vê apenas como um pensamento, esse movimento interno da mente, nessas aparências da mente, objetivos que surgem na mente. A gente vê como algo que está se referindo a alguém, a uma pessoa, a uma situação. A gente reifica o referente do pensamento. E a gente começa a pensar sobre aquilo. A gente fica distraído. E, ao passo que a prática é a gente olhar como é que a mente opera, né? Nesse momento, ele nos convidou a praticar a atenção plena unifocada, né, de que é repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Aí, quais são os movimentos da mente? Pensamentos, imagens, memórias, né? Isso são o que surge objetivamente na nossa mente, mas tem também as aparências subjetivas que podem surgir na mente, que são as emoções, os estados internos, assim, que é o que a gente identifica como o que eu sinto, o que eu tenho, aquela coisa assim, né? Está mais ligado a aparências subjetivas, que são os estados mentais. Então, isso tudo é um movimento da mente, e a gente está, com essa prática, olhando de forma profunda a nossa mente, como é que ela funciona e como é que a gente se engaja nas histórias. Aí, depois desses julgamentos, vêm as emoções, que movimenta a nossa energia, que faz a gente fazer escolhas na vida, tomar decisões, né? Então, esse é como a gente opera. Quando a gente não está com lucidez, a gente é levado os referentes que surgem, os pensamentos e os referentes dos pensamentos, como se eles fossem inerentemente existentes, né? Então, a reificação é achar que aquilo é existente inerentemente. Tem uma realidade independente
da nossa própria mente agora, né? Que nós estamos olhando isso de forma profunda. Lincoln, mas assim, esses ensinamentos, Lincoln, já são ensinamentos, essa prática que ele está dando para a gente é uma prática, assim, eu não sei como é que está o teu caminho, assim, tu tem acompanhado o Lama, já está no SEB, está vendo os retiros anteriores do Lama Long Wallace? É mais online, né? Pessoalmente não, né? Nunca fui em retiro, não, Sim, mas sim, só nos ensinamentos aí online, tá. os Então, vídeos no assim, YouTube. sim. Tu moras É. onde? Eu sou da Bahia, Bahia, moro na né? Bahia. Mas em É, Salvador, não? Salvador? Ilhéus. Ah, Ilhéus. É, Acho que não tem centro por lá, né? Um centro, assim, físico, não, também, né? eu acho que só em Salvador mesmo, viu? É, tá Se bom. tiver, né? Deve ter, né? Salvador deve ter. Mas tá bom, mas assim, vai tendo paciência, vai chegando devagar, assim, que aos poucos você vai entendendo, né, o, o caminho, assim, mas é legal você ver ensinamentos preliminares também, assim, sabe? Tá Então, bom, vou dar uma pesquisada. tá bom, querido. Então, podemos seguir? E podia pegar o Dharmatolo, né? Pegar aqueles retiros anteriores do Lama, né, Flor? Não, o bom é ela espera o próximo encontro, né? Acho que a G, depois quando terminar o retiro de outubro, eu acho que ela vai retomar os nossos estudos de domingo, não na sequência desse texto aqui que a gente está estudando, mas ela vai retomar o Dharmatolo. Aí é legal ele acompanhar os próximos, o estudo do próximo, né, que vai se seguir a outubro, certo? Aí ela vai pegar ensinamentos mais fundamentais, mais o passo a Mas é legal passo. ele assistir o Dharmatolo antes de começar, que ele já vem com as dúvidas, né? Pode ser também, se ele puder, tiver tempo, né? Sim, claro. Tá Onde bom. é que eu acho? Onde é que eu acho o estudo, a gravação? Tem uma página uma página chamada Alunos do Lama Long Wallace, que tem todos os retiros disponíveis, né? Deixa eu botar aqui. Os retiros disponíveis, abertos, né, que o Lama deu. Vou dar o link aqui para você ver. Só um minutinho. Pronto, nessa página aqui você encontra os retiros do Lama Long Wallace. Aí se procura o retiro de 2016. Foi o primeiro dessa série de ensinamentos que a gente está estudando com o Lama Long Wallace, né? Que esses ensinamentos do John Limpa estão expressos em 8 fases. Então, tem 3 textos que ele explica, né? Assim, de forma organizada. Esse Dharmatolo ele vai explicar de uma forma mais geral, assim, uma forma mais autobiográfica, ele mesmo contando o processo dele, assim. Então, está bem interessante, assim, porque o Lama vai trazer, junto com esses ensinamentos, o Lama vai trazer ensinamentos mais preliminares, assim. Então, situa a pessoa um pouco nesse caminho do Dzogchen, que já é um caminho, assim, profundo, que já exige uma certa base, né, anterior, assim. Então, mas, assim, você pode ouvir também ensinamentos do Lama Santen, que podem te trazer uma base, assim, né, no caminho, assim. Tá bom? Sutrayana, né, primeiro, assim, as 4 nobres verdades. Tem também o estudo das terças-feiras, que a gente está fazendo, usando um livro do Lama... O Lincoln está aí ainda? Tá. A gente está estudando um livro mais preliminar do Lama Long Wallace, às terças-feiras, à noite. A gente já está quase terminando, mas o estudo está todo gravado. É Budismo Tibetano, esse aqui do Lama Long Wallace, onde ele traz uma abordagem prática de seus fundamentos para a vida moderna. Então, esse estudo está bem interessante. Assim, é um estudo que traz elementos mais, traz as 4 novas verdades, da perspectiva do Tá caminho, bom. assim, mais interessante. Aí te dá um contexto, assim. Aí esse você encontra nessa página aqui do YouTube. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Ai, vou pegar aqui. Vou aqui. Aí tem a playlist com todos os encontros. Aí você pode dar uma olhada. Essa aqui. Vou te... Ctrl+C. Deixa eu te colocar aqui. A playlist desse aqui. Estudos
fundamentais, né? Vamos botar assim. Tá bom? Aí, se você tem a playlist do estudo desse livro, a gente já está no capítulo 12, são 17 capítulos, mas está tudo lá gravado. Tá nomeando assim, capítulo 1, capítulo 2, então você pode seguir também, se você e comprar esse livro, né? Budismo Tibetano, do Lama Wallace. São mais preliminares, é interessante, assim, você pegar o contexto, tá bom? Eu vou dar uma olhada. Tá bom, querido. E o de outubro, que deu a data mesmo que começa de outubro? O de outubro vai dar, dia 12, ele vai seguir esse texto aqui, sabe? Ele deu as 4 fases no retiro ano passado, que é esse que a gente está estudando aqui. Esse eu peguei, eu assisti esse aí. Você fez, né? Pronto. O ideal seria você, já para receber as bênçãos, assistir o resto, pegar o contexto todo do texto, porque ele vai terminar as outras últimas fases, agora em outubro, de 12 a 16. Está aberto já a inscrição lá no site do SEB. Você dá uma olhadinha no site do SEB. Certo? Já tá aí ele vem para ser presencialmente e vai ser online também, é? Vai ser só online. Só online, tá bom. Só online, tá bom. Viu? Mas aí, se você fez esse primeiro, você pode fazer o segundo, assistir esse restante. Aí, é interessante você ouvi-lo, tá com a sanga, fazer perguntas, se puder, na hora também, né? Mas é legal você seguir com os estudos que vão acontecer a partir de outubro, porque aí a Jane vai voltar para esse ensinamento mais passo a passo. Vai ser o retiro de 2016. Tá bom. Legal. Então, podemos seguir? Então, tá. Deixa eu pegar o texto aqui. Então, antes de seguir, então, para o texto mesmo, deixa a gente voltar aqui, então, para a gente se localizar onde a gente parou. Então, a gente está nessa fase 3, das 4 que ele deu ano passado, e nós estamos ainda na fase 3, revelando o Dharmakaya da base. Pressupõe que a gente já passou pela fase 1, atingiu o Shamatha, onde a gente vai tomar a mente impura como caminho, vai fazer essa prática que ele fez hoje, inicial, de repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, até que a gente dissolva essa mente grosseira na consciência substrato, que é quando a gente atinge Shamatha, aí está com a mente muito mais, assim, uma mente muito mais ampla que a consciência sutil, né, do que essa mente grosseira comum. Aí depois, na fase 2, a gente já obteve instruções essenciais sobre a natureza de Rigpa, a natureza da consciência. A gente vê a vacuidade da consciência substrato e já tem glimpses de Rigpa, que é a consciência primordial. E agora, na fase 3, a gente está investigando de forma mais profunda as causas de vaguear pelo Sansara. Então, a gente vai fazer a prática de investigação, as práticas de Vipassana. Então, nós estamos aqui só para a gente reler onde a gente parou, só para a gente se localizar, porque aí a gente vai para os comentários do Lama, volta para os comentários do Lama. Então, ele diz assim, na fase 3, revelando o Dharmakaya da base. Então, Vajra da lucidez prístina perguntou, ó mestre Bhagavan, qual é a causa para vaguear pelos 3 reinos do Sansara? Que o mestre, por favor, explique. Aí ele respondeu, ó filho da família, a base para vaguear no Sansara é o par de fixação e objeto de fixação. Aquilo que faz a separação entre o Sansara e o Nirvana é apenas a fixação ao eu, esse autocentramento, né? A mente se recolher como se fosse algo aqui. Essa fixação é chamada de fixar-se à identidade de uma pessoa, esse senso de eu, em relação ao que não é eu, ao mundo, aos outros, enfim. A base da designação do eu, no entanto, nessa base de designação do eu, aquilo que a experiência que a gente tem quando a gente diz eu, o que é isso? Né? Ela não tem raiz, essa experiência. É assim, a cabeça e os membros não são o eu, os membros menores e articulações não são o eu, a carne e os ossos não são o eu, sangue e linfa não são o eu, a medula óssea e as juntas dos dedos não são o eu, dentes e unhas não são o eu. Ele foi nos conduzindo para a gente procurar o eu no corpo, por exemplo. Né? O cabelo e os pelos do corpo não são o eu. O eu não existe em objetos externos, ou seja, não está no corpo, nem está internamente presente na mente. E o eu tampouco existe no meio, né? No corpo. Portanto, não está fora, e não está na mente, e não está no corpo. Aquilo que seria, né? Que seria o corpo, que seria o meio, assim, não está nem fora e nem está nem dentro, internamente na mente, e nem no corpo, aquilo que seria no meio, entre o fora e o dentro. Né?
Portanto, familiarize-se com a dissolução total dessa fixação à identidade de uma pessoa. A gente já cobriu aqui os comentários do Lama nessa primeira parte, né? Aí nós estamos nessa segunda parte. Aí ele vai dizer, então, ele tá explicando como é que os seres ficam vagueando nos 3 reinos do samsara. O primeiro é fixar-se a identidade de uma pessoa, né? Um senso de eu. E o segundo, ele vai dizer, a fixação às identidades dos fenômenos, ou seja, das coisas, todas as coisas, emerge disso também, de fixar-se ao eu. Existem 4 abordagens para a gente ver isso. Né? 1, buscar as bases de designação dos nomes, a gente já cobriu os comentários do Lama nessa parte. 2, destruir a fixação à permanência das coisas, que é onde a gente está. 3, combater a falha de benefício e dano, e fazer colapsar a falsa caverna de esperanças e medos. Então, a gente já leu um pouco essa primeira partezinha aqui. Ao investigar apenas os nomes do corpo, esse 1, né? Ao investigar apenas os nomes do corpo, a compreensão de tudo mais se seguirá. Quando a gente começa a ver, né, os nomes que a gente dá às diversas partes do corpo, que são apenas nomes, a gente não encontra a mão, né? A gente viu, né? Olhou, aí, o que é o corpo? São os braços, é a cabeça, as pernas? Não, tá. É a cabeça. Mas o que é a cabeça? É o olho, a parte de trás, a parte da frente, cima. Então, a gente vai ver que tudo que a gente aponta como... todo rótulo que a gente aponta para algo, dizendo assim, é isso, mas a cabeça é uma coisa, a gente vai olhar, a gente não encontra a cabeça propriamente, a gente encontra partes. Olho, nariz, orelha, né, pele, a gente encontra partes. Então, ele vai dizer tudo aquilo, então a gente já investigou aqui, né, só para a gente retomar. Então, as pernas e articulações não são o corpo, a carne, o sangue, os ossos, a medula, os canais, os tendões não são o corpo. Então, vai vendo coisas mais externas do corpo, e ele vai entrando assim para dentro do corpo para procurar onde é que está o corpo. Da mesma forma, em relação aos braços, os dedos não são os braços, nem os antebraços, na parte superior dos braços, ombros, carne, pele e ossos. Aquilo que se chama de pernas não são os quadris, coxas, panturrilhas, dedos dos pés. Nem o que se chama de coxas são a carne, os ossos, a medula, os canais, os tendões. Da mesma forma, busque pelas bases de designação individuais de objetos externos. Por exemplo, o que é chamado de casa? O que é chamado de casa não é terra ou pedras, nem é madeira ou paredes. Então, os objetos externos também, se a gente olhar, a gente está olhando para o corpo como aquilo que a gente diz que a manifestação mais externa, mais grosseira de nós mesmos, né? Se a gente olhar para fora, para qualquer objeto que a gente olhar, a gente vai ver também que a gente não encontra aquilo que a gente está designando, a gente encontra partes. Então, a casa, a gente vai ver a terra é a casa, as pedras são a casa, a madeira é a casa, as paredes são a casa. Não são. Então, de maneira semelhante, ao examinar cuidadosamente todas as bases de designação, cada uma por sua vez, elas desaparecem completamente. Então, a gente já viu os comentários do Lama nessa parte 1, nós estamos nessa parte 2 aqui. É desta maneira que se investiga se tudo o que parece ser real é verdadeiramente existente. Se algo é definitiva e verdadeiramente existente, deve ter todas as 7 qualidades do Vajra indestrutível, ou seja, se algo for definitivamente, verdadeiramente existente, essa coisa devia ser invulnerável, indestrutível, real, incorruptível, estável, totalmente imune a obstruções e invencível. A coisa seria totalmente bloqueada, assim, fechada. Nada poderia afetar esse objeto, né? Terra ou pedra, que são consideradas reais, podem ser partidas, pulverizadas e desintegradas. Quer dizer, uma coisa mais óbvia, dura, que a gente encontra uma montanha é real, né? Ou seja, a pedra é real, né? Mas ele diz, são consideradas reais, mas elas podem ser partidas, pulverizadas, desintegradas. E então, se forem lançadas ao céu, o pó da desintegração, desaparecerão sem deixar vestígios. Examinando todos os fenômenos dessa maneira, vocês definitivamente os desconstruirão com suas mentes, e eles desaparecerão na vacuidade. Aí, então, ele está explicando esse pedacinho aqui ainda. Então, deixa eu... Só para a gente se localizar, ok? Então, vamos voltar lá para o texto. O texto. Deixa eu ver aqui. Então, ele está iniciando agora. Lembra que no vídeo 7, no vídeo 6, ele parou, no vídeo 5, parece. Ele parou o comentário lá, onde eu te li agora. Aí, no vídeo 7, que foi o anterior, o 6 foi perguntas e respostas, no 7 ele não voltou para o texto, e ele fez aqueles comentários sobre a importância de atingir shamatha
para poder a gente gerar uma mente que realmente vai poder olhar para a realidade de forma profunda. Senão a gente vai ficar nessa compreensão muito superficial. E a gente não vai, né, ter essa mente clara, né, que vai realmente avançar para investigar de forma profunda. Aí, então, ele vai seguir aqui. Mas aí ele inicia o vídeo 8, ainda fazendo uns breves comentários antes de retomar o texto, certo? Porque aí ele falou de Shamatha, agora ele vai falar um pouco de Vipassana, da importância de Vipassana, certo? Porque aí ele retoma onde a gente parou lá depois. Então, ele vai dizer, então, gostaria de começar com apenas alguns breves comentários, e depois voltaremos ao texto. Como muitos de vocês devem se lembrar, que os tibetanos, falando em tibetano, referem-se a si mesmos, eles não referem-se como budistas. Então, deixa eu ver como é que tá. Eu não tive tempo de olhar com calma a transcrição, porque já me falou hoje à tarde, já depois do almoço, eu estava num curso. Então, deixa eu ver aqui se está certo aqui. Então, como muitos de vocês devem se lembrar, que os tibetanos, falando em tibetano, não referem-se a si mesmo como budistas. Não, referem-se a si mesmos como budistas. Nenhum tibetano vai dizer que são budistas. Normalmente, o termo que eles usariam seria Namba. É um termo em tibetano, não sei como se escreve exatamente, mas a pronúncia é essa, Namba. Significa apenas um insider. Essa palavra em tibetano quer dizer aquele que olha para dentro. Namba quer dizer insider. É assim que os tibetanos se referem como praticantes, não como budistas, mas como insiders, aqueles que olham para dentro. Não é uma expressão elitista, ou pensar, por exemplo, que somos especiais, que somos melhores do que ninguém, como os insiders. Não significa isso, mas significa que, como um budista, a base de nossa prática, a estrutura de nossa prática, são as 4 nobres verdades, o que indica muito claramente que existem muitas coisas em nosso meio, outras pessoas, economia, meio ambiente, que podem contribuir para a nossa felicidade, sem dúvida. As verdadeiras causas, principais causas da felicidade, e as principais causas do sofrimento estão dentro, né, de dukkha, estão dentro. As principais causas, as verdadeiras causas, as principais causas da infelicidade, de dukkha, estão dentro, não em nossos cérebros, não em nossos corpos, mas sim em nossas mentes. Vou botar aqui. Mas em nossas mentes. Eles podem identificar aí as verdadeiras fontes de descontentamento, de nossa infelicidade. Está, então, na nossa mente interior, dentro de nós. Certo? Então, é por isso que eles se chamam insiders, porque eles sabem que, né, a gente, tendo a noção primária das 4 nobres verdades, né, a natureza do sofrimento, que a gente entende profundamente a natureza do sofrimento, somente o sofrimento todo pervasivo, e as causas do sofrimento, a gente vê claramente que o sofrimento surge de dentro da nossa própria mente. A gente não reconhecer, a gente está operando, a gente não reconhecer a consciência primordial, como é que ela constrói a realidade, as características da consciência primordial e como ela constrói a realidade, e a gente, por não reconhecer isso, a gente opera com delusão, que a gente toma por real aquilo que não é real, o verdadeiro aquilo que não é verdadeiro. Como, por exemplo, esse senso de eu, separado do mundo, né? Então, isso é uma delusão. Então, a evidência empírica por trás disso é que, se você erradicar completamente a verdadeira causa interior do sofrimento, ou seja, as aflições mentais, e mais precisamente desejo e apego, hostilidade e ódio, ignorância e delusão, os 3 venenos, né? Desejo e apego como um bloco, hostilidade e ódio como outro bloco, né? Aqui no caso de apego, aversão, e ignorância, que é ignorância e delusão, são as 2 faces da ignorância, né? A ignorância propriamente dita, assim, inata, a gente não reconhecer a nossa verdadeira natureza, e porque a gente não reconhece como é que a nossa mente, o que é a nossa experiência de fato, a base, que é a consciência primordial, e a manifestação, todas as, né, qualidades que ela manifesta, a gente opera em delusão, que é a distorção da realidade. Então, essa distorção faz surgir aversões e apegos. Essas aflições mentais que aí geram todas as nossas ações não virtuosas que geram sofrimento. Né? Então, se a gente erradicá-los completamente do nosso fluxo mental, então, onde quer que você vá, onde quer que você se encontre,
nada pode deixar infeliz. As raízes de sua infelicidade foram queimadas. Por isso que aí os tibetanos, por conta disso, porque eles compreendem minimamente as quatro, na verdade, eles vão chamar de insiders, aqueles que olham para dentro, que olham para a mente, né? Para aí realmente superar todo o engano, né? Toda a confusão. Então, da mesma forma, por um lado, certamente é verdade que outras pessoas, o meio ambiente, as impressões emocionais, podem dar origem à felicidade e podem gerar uma sensação de bem-estar. Outras pessoas podem fazer isso no ambiente, mas não há garantia nessa felicidade que é dependente de causas externas, pessoas de causas externas. Bem, sabemos que existem pessoas muito ricas, poderosas, famosas, que são muito infelizes, ou seja, ela externamente tem tudo, então eles teriam todas as causas, né? Se a gente considerar que a felicidade pode vir das coisas, as pessoas têm pessoas ricas que são infelizes. Então, isso está perfeitamente claro para nós, a gente vê isso. Então, a infelicidade não vem de fora, a felicidade não vem de fora. E o Namba reconhece que também, nem a infelicidade vem de fora, eu acho que é isso que eu quis dizer, né? E um Namba, um insider, né? Aqui é em tibetano, né? A pronúncia, né? Como se escreve eu não sei, mas a pronúncia é essa. Reconhece, então, um insider reconhece que também as causas do bem-estar genuíno, as causas da felicidade, estão dentro. Então, tanto as causas da infelicidade quanto as causas da felicidade estão dentro de nós, nossa própria mente. Então, elas também estão na mente. Então, sobre o que realmente nos liberta do sofrimento, sobre o que realmente nos liberta do sofrimento e sobre o fato de encontrarmos a felicidade, a pessoa sensata e sobre... Vai ficar a frase, né? Então, sobre o que realmente nos liberta e sobre como encontrarmos a felicidade, a pessoa sensata, seja ela religiosa ou não, a pessoa realista vai se conectar principalmente em cultivar a mente e apenas secundariamente tentar modificar e adaptar o ambiente e outras pessoas para o bem da própria felicidade. Então, nosso caminho, como budistas, né, nosso caminho é de um insider, aquele que vai olhar para dentro para ir remover as causas da confusão e cultivar as causas da liberação, né, e encontrar a liberação na nossa própria mente. Então, isso aqui é o resultado do nosso caminho, assim. Então, a meditação budista, geralmente, em todas as escolas, trata fundamentalmente de duas coisas. Uma é purificar a mente de obscurecimentos, das suas aflições, e assim eliminamos as causas internas do sofrimento. E secundário e complementar, de forma secundária e complementar, é cultivar a mente e acessar os recursos internos da mente. Encontrar, né, na hora que a gente remove aquilo que está impedindo da gente reconhecer a nossa verdadeira natureza, aquilo que, por exemplo, nessa prática hoje, né, a gente ficar presa à reificação, né, a tornar a nossa mente ser levada, carregada pelos nossos pensamentos, imagens, memórias, e a reificação desse senso de eu, que está tendo essas experiências, enfim. Então, isso é que faz com que a gente... deixa eu voltar aqui para o texto. Faz com que a gente... esse é o ponto principal. De forma secundária, a gente vai cuidar do nosso entorno, porque a gente vai fazer melhores escolhas, vai cuidar melhor das relações, né? Vai se relacionar melhor com as coisas, né? Com a riqueza, com os obstáculos, né? Então, a gente vai ver isso. Então, nessa prática hoje a gente viu, né? Como é que a gente, olhando para a mente, é que a gente vê como é que ela conduz a nossa experiência, o nosso reconhecimento do funcionamento da nossa própria mente conduz a nossa experiência. Então, quando a gente começar a trilhar esse caminho, a gente vai não só remover, purificar a mente dos obscurecimentos, da ignorância, apego, aversão, raiva. A ignorância vai ser a última, né, praticamente, mas a gente vai soltando as aflições mentais mais grosseiras até a gente chegar, vai vendo a delusão e, por último, por fim, quando a gente libera completamente a ignorância, a gente vai estar acessando a nossa verdadeira natureza, a gente vai estar se iluminando, né? Isso não é um processo assim, mesmo que a gente olhe, realize, a gente precisa nos familiarizar, porque a gente está preso à energia de hábito. A energia de hábito vai nos manter preso no processo. Então, o processo vai exigir um esforço de familiarização,
do reconhecimento da nossa própria mente. Então, a gente vai fazendo isso devagar, assim, né? A gente vai tendo vislumbres e vai sustentando isso, dependendo do nosso engajamento com a prática, né? Em manter, com a intenção de manter essa lucidez, como ele pediu na nossa prática, né? Mantenha a lucidez da sua própria mente. Não se distraia. Quando você se distrair, perceba, reconheça que você se distraiu. E quando você soltar a distração e permanecer no reconhecimento da consciência, né, aberta, luminosa, né, e vendo os movimentos da mente como eles são, apenas movimentos da mente, pensamentos, imagens, então a gente reconheça que você está lúcido também. Importante a gente reconhecer que a gente está lúcido. São instantes de lucidez que a gente está tendo. Mas agora a nossa prática vai ser sustentar isso e aprofundar isso. Né? Então, vou falar um pouco isso aqui. Então, tá. Então, secundário e complementar. Então, primeiramente, a gente vai purificar os obscurecimentos e aí vai cultivar a mente e acessar os recursos internos da mente. Né? Na hora que a gente está removendo os obstáculos, a gente vai estar vendo as qualidades da mente diretamente. Assim. Então, tá. Aí ele vai dizer, então, a ciência moderna, tudo bem? Podemos seguir? Só um pouquinho aqui. Podemos seguir? Então, tá. Então, ele vai fazer esses preliminares aqui só para dar ênfase à prática de Vipassana agora, né? A importância de a gente ter essa mente que investiga, que olha de forma profunda. Então, a ciência moderna tem um foco muito forte para fora, para o objeto, né? Para o que é físico, o que é quantificável, e com a concomitante tecnologia, né, que a ciência tem apresentado um efeito maravilhoso na exploração de recursos externos do mundo, da terra, dos minerais, da água, do ar, e alguns desses recursos estão se exaurindo, petróleos, combustíveis fósseis, estão criando estragos também no ambiente. Então, à medida que a gente vai, com a ciência, né, explorando o mundo físico, né, com a tecnologia, a gente também vai explorando, né, vai se tornando senhor do que a gente está investigando, e aí a gente também, né, se perde um pouco nesse processo, né, porque a gente está focando só no físico, né, no ambiente, né, na parte externa. Assim. Mas também existe a energia solar, a energia eólica, a energia térmica, a energia da água e assim por diante. Portanto, existem formas sustentáveis de energia. Podemos agradecer à ciência e à tecnologia e por isso também. Cabe só a gente ter inteligência. A ciência está nos abrindo perspectivas, mas a gente precisa ter inteligência para fazer as escolhas melhores. Né? No caso da energia, a gente devia estar substituindo, né, o petróleo, combustíveis fósseis por forma mais sustentável de energia. Ao confiar nisso, portanto, existem formas sustentáveis de energia. Podemos agradecer à ciência e à tecnologia por isso também. Ao confiar nisso, é que a civilização humana pode ser sustentável. Porque a gente tem também provas, né, físicas, quantificáveis, de que tem opções, de que alternativas. Né? A ecosfera pode ser restaurada ao equilíbrio, ao passo que, se continuarmos sempre buscando a curto prazo uma qualificação mediana, uma riqueza mediana, acho que é meio esquisita aqui essa tradução, uma riqueza mediana, então continuaremos neste caminho de autodestruição. Então, a gente precisaria tomar uma decisão assim mais clara, a gente precisa está faltando sabedoria para a gente fazer isso. A gente tem recursos de inteligência, né, que a ciência nos fornece. A ciência é objetiva, mas a gente está faltando inteligência para fazer escolhas melhores. Né? A gente pode fazer escolhas melhores. Então, se a gente não fizer isso, continuaremos nesse caminho de autodestruição. É a esse caminho que o materialismo, o hedonismo e o consumismo nos conduzem. Portanto, precisamos encontrar uma alternativa, o Dharma. E o Dharma, já viu, né? É um caminho que busca olhar para dentro, primeiramente, né? Para ver o que nos move, porque não adianta a gente ter recursos, né, em ciência, mas se o que está nos movendo? É ganância? É cooperação? Né? É solidariedade? Não é, é ganância. Então, esses recursos internos, deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa no chat. Vou precisar sair, tá, Carmitinha? Beijo. Então, precisamos encontrar uma alternativa, e a alternativa é o Dharma budista, a verdade, Dharma no sentido de verdade. Verdade. Então, a gente pode encontrar o Dharma budista, o Dharma cristão, o Dharma socrático. Precisamos nos concentrar no cultivo da eudaimonia, da felicidade genuína, e priorizar isso ao invés do hedonismo. É simples. Né? Ou seja,
A gente precisava ter essa consciência, né? Então, um passo importante em termos de penetrar profundamente nos recursos internos da mente, até a consciência substrato, é claro que é alcançar shamatha. Então, a gente viu nas duas fases anteriores, né? Nos comentários que o Lama fez no vídeo que a gente estudou passado, ele deu bastante ênfase na importância de a gente atingir shamatha. Então, um recurso que a gente precisa desenvolver, da mesma forma que a ciência desenvolve aqui os objetos, a tecnologia para ter esses efeitos, é isso que o Lama está querendo fazer esse paralelo aqui. Da mesma forma que a ciência desenvolve a sua tecnologia para encontrar recursos, sejam, né, mais sustentáveis ou menos sustentáveis, mas encontrar saídas, um passo importante em termos de penetrar profundamente nos recursos internos da mente, até a consciência substrato, é claro que é alcançar shamatha. Então, a gente precisa desenvolver essa tecnologia de atingir shamatha. É isso que o Lama está nos lembrando aqui. Então, a Atisha e muitos outros grandes mestres budistas do leste, do sul da Ásia, dos Himalaias, apontam que com o atingimento de shamatha, utilizando essa mente sutil, você pode facilmente despertar ou tornar acessível vários tipos de percepções extrasensoriais, ser capaz de ler a mente de outras pessoas, relembrar vidas passadas, possivelmente você tem visão remota ou precognição. Então, ou seja, muitos recursos podem vir à tona de uma mente que atingiu o shamatha, por exemplo, né? E se a pessoa consegue nesse desenvolvimento, ela pode, dependendo das suas causas, seus recursos kármicos, assim, o que a pessoa traz, né? Ela pode acessar, porque o Lama comenta assim, que tem vários qualidades diferentes que são desenvolvidas pelos diversos praticantes. Então, nem todo mundo vai desenvolver todas essas qualidades, por exemplo, se atingir shamatha. Mas, assim, o atingimento de shamatha abre essa possibilidade da gente ter esses recursos aqui. Então, assim, para abrir o recurso da sabedoria, que vai além desses recursos aqui, desses siddhis, né? Então, para abrir o recurso da sabedoria, shamatha também abre os recursos dos siddhis. Habilidades paranormais podem emergir da realização de shamatha, e também as virtudes do coração, como bondade amorosa, compaixão, alegria empática e imparcialidade. Uma vez que você atinge shamatha, então essas qualidades fluem com muito mais facilidade, porque não estão impedidas ou bloqueadas pela fixação no prazer hedônico. Então, o senso de eu vai estar liberado mais, não está ainda totalmente purificado, aberto, a gente não está repousando na nossa consciência primordial, mas a gente tem menos fixação, menos reificação das coisas, né? Então, a gente vai estar mais... o bem-estar começa a surgir mais estavelmente, né? Então, quando você for além de shamatha, porque shamatha não é o final, shamatha é uma condição de purificação da mente, que nos abre para essas tecnologias do samadhi aí, né? Esses siddhis podem surgir, como qualidades vão surgir, a gente vai experimentar bem-aventurança, não conceitualidade, né? E luminosidade, mas, ele diz, quando você for além de shamatha, que é essa fase seguinte agora, que nós estamos indo além de shamatha, aventurando-se em vipassana, verifique e compreenda que a verdadeira natureza da mente é vazia de natureza inerente. Então, é o que a gente vai atravessar aqui, né? Temos que atravessar a reificação, que ainda tem, em relação à consciência substrato, a gente pode estar se apegando a essas qualidades, a consciência substrato, luminosidade, não conceitualidade, bem-aventurança. A gente precisa olhar, ainda precisa continuar com as práticas de vipassana agora, de forma profunda, para ver a natureza verdadeira da mente, que é vazia, é luminosa e vazia, né? Mas ela é vazia de existência inerente também. Então, nessa compreensão, você está realizando o nirvana. Quando você começa aí a aprofundar a investigação da natureza vazia da mente, a gente está se aproximando do nirvana. Ao realizar o nirvana, você está vendo por si mesmo que a verdadeira natureza de cada ser senciente é essa condição livre de sofrimento, né, o nirvana. O que significa que todo ser senciente pode realmente se livrar do sofrimento e de suas causas. Essa é a nossa condição básica, que a gente não está vendo porque a gente não está percebendo. A gente está preso na fixação, na reificação, e com isso surgem as aflições mentais, com isso surge o sofrimento. Então, esse sofrimento é desnecessário, isso que eu estou querendo dizer aqui. Quando a gente começa, por nós mesmos, diretamente, vendo na nossa própria mente isso,
a gente vê que essa é a condição de todos os seres. Todos os seres têm esse potencial, só estão momentaneamente presos na reificação. Então, o que significa que todo ser senciente pode realmente se livrar do sofrimento e de suas causas. Então, por isso que eles dizem que quando a gente começar a investigar isso, naturalmente vai surgir compaixão, as qualidades, amor, porque a gente vai ver que é a condição de todos os seres. A gente vai se mover também, e vai surgir bodhicitta, principalmente. Né? A gente vai ver que a gente vai querer atingir a liberação para beneficiar todos os seres verdadeiramente. Né? Então, com essa consciência, sua compaixão floresce muito mais do que antes. A partir dessa união de Shamatha e Vipassana, também agora, mais uma série de percepções extrasensoriais se tornam disponíveis. Então, tem um upgrade aí nas nossas realizações, outros siddhis tornam-se disponíveis. A gente vai ter siddhis quando a gente atingir Shamatha, e quando a gente atingir a união de Shamatha e Vipassana, vai ter outros siddhis. Você penetra mais profundamente os recursos da mente, à medida que remove os véus da ignorância. Quando um bodhisattva alcança tal realização direta, não conceitual e imediata da vacuidade da mente e de todos os fenômenos, claro, porque aí a gente vai ver que todos os fenômenos surgem da mente, é quando o bodhisattva se torna um Arya Bodhisattva, quando alcança o primeiro estágio dos 5 caminhos lá do Bodhisattva. E vai atingir os 10, depois os 10 bhumis. Né? Então, tem os 5 caminhos. Primeiro você atinge quando você tem essa realização direta, não conceitual e imediata da vacuidade. Vai ser um lampejo, direto, mas aí vai precisar sustentar, por isso que tem os restantes dos caminhos, né? Não basta reconhecer, tem que sustentar esse reconhecimento, porque a gente vai estar sob o domínio da energia de hábito, força do nosso hábito de reificação. Na meditação ali, você realizou na prática formal, mas e aí? Quando levanta, continua? No sonho à noite, continua? Então, a gente vai ter que estabilizar essa realização. Né? Então, a gente vai ter que remover os obstáculos para isso, né? Os obstáculos mais sutis para poder continuar, né, a prática. Então, esse é o primeiro estágio, quando a gente tem essa realização direta. Mas não é suficiente realizar isso apenas uma vez. Pelo contrário, a prática do Bodhisattva, a partir daí, no caminho Sutrayana, é repetidamente, que aqui os 5 caminhos e os 10 bhumis, é repetidamente e repetidamente voltar ao equilíbrio meditativo da realização direta do vazio. Enquanto se estabelece nisso, isso continuará a purificar a mente, né, dos impulsos habituais, grosseiros, depois sutis, muito sutis. Apenas abrindo o caminho para a mente na compreensão da verdadeira natureza da realidade. Então, o caminho vai ser a gente se familiarizar, retomar o equilíbrio meditativo. Então, a prática vai ser necessária, prática formal para a gente manter esse equilíbrio, e quando a gente levantar, a gente levar essa realização para nosso movimento, para toda a nossa circunstância. Então, se deve sair e manifestar, da prática formal, né? Se deve sair e manifestar as atividades do Bodhisattva nessa exibição ilusória de aparências. Porque o Bodhisattva já teve a realização direta da vacuidade, ele sabe que está se levantando agora é um Bodhisattva. É um ser ilusório, como o Buda disse, né? Manifestei um corpo de sonho para trazer benefícios de sonho, a seres de sonho imersos em sofrimento de sonho. Então, o Bodhisattva começa a se ver como esse ser de sonho, imerso num ambiente de sonho. Claro que ele vai cair, não é um Buda, essa realização não é sustentável. Então, a gente vai levantar, vai continuar trazendo benefício como a gente estiver, onde a gente estiver, né? Então, você deve sair, manifestar as atividades do Bodhisattva, nessa exibição ilusória de aparências, e voltar ao equilíbrio meditativo. Continuar o cultivo da mente. Toda a carreira do Bodhisattva, desde o primeiro bhumi até o 10º bhumi, que é a iluminação completa, e em seguida, né, até o 10º bhumi, que é o último véu, e em seguida até a iluminação, é alternar, ir e vir. E cada vez que, porque o Bodhisattva está querendo já ajudar os seres, ele vai ajudar os seres de como ele puder. Então, o Bodhisattva está no mundo, está olhando para os seres, não está sozinho lá como um Shiravaka, um Pratyeka Buddha, um realizador solitário lá sozinho. Não, ele vai estar já no mundo se engajando, porque ele sabe que esse mundo é inseparável da própria mente dele, então ele sabe que não tem como se iluminar sem ele iluminar tudo, todas as aparências. Então vai estar no mundo vendo tudo isso, né? E aí ele vai estar se dando, o Bodhisattva vai encontrar os seus obstáculos ainda. E aí ele traz para a prática, então vai aprofundando a realização,
e vai liberando os obstáculos cada vez mais sutis, né? Então, toda a carreira do Bodhisattva vai ser fazer esse processo, né? Alternar, ir e vir. E cada vez que mergulhar na realização do vazio, há uma purificação, uma manifestação das qualidades da mente de Buda. Né? Finalmente, o Bodhisattva completa isso ao alcançar o despertar perfeito. Isso levará 2 incontáveis, no caminho do Sutrayana, 2 incontáveis éons no caminho do Sutrayana. Então, quer dizer, muito tempo. Mas é um bom tempo. Então, não se preocupe. Então, se a gente estiver no caminho Sutrayana, e a gente entrar nos caminhos do Bodhisattvas, vai levar, né, incontáveis éons para a gente se liberar. Aí ele vai dizer, da mesma forma, para uma pessoa que entrou autenticamente, ou seja, com base, com as preliminares, né, com entusiasmo, fé, inteligência, confiança, né? Então, que entrou autenticamente no caminho Dzogchen, tendo realizado a vacuidade, se ele chegar nesse mesmo ponto agora na fase 2, 3, 4, 4 vai ser o threshold, né? Então, tendo realizado a vacuidade, identificado a lucidez prístina, trazendo à tona a bodhicitta absoluta e a relativa. Então, ele vai ter tendo realizado a vacuidade, identificado a lucidez prístina, ele vai trazer à tona a bodhicitta absoluta e a relativa. Trará à tona a bodhicitta absoluta e a relativa. Absoluta é reconhecimento da vacuidade de forma profunda, e a relativa são os meios hábeis, é o próprio caminho. Né? Quando essa pessoa, no caminho Dzogchen, tem uma realização direta, não conceitual e não dual da vacuidade, e a mente que está realizando a vacuidade não é a mente de um ser senciente, mas é o próprio Dharmakaya, no caso do Dzogchen, né, e no caso dele ter realizado, né, atravessado, né, para Rigpa, porque este Vidyadhara agora tem uma realização direta, não conceitual e não dual de Rigpa. Assim, com Rigpa, com essa realização imediata de Rigpa, realizando a vacuidade, ou seja, quando alguém se torna um Vidyadhara, ambos são não conceituais, não duais, imediatos. Agora você é como Dudjom Limpa, em 1862, quando ele realizou a vacuidade, né, atingiu o Dharmakaya. Você se torna um Vidyadhara do primeiro nível, um Vidyadhara totalmente maduro. Então, da mesma forma que no caminho do Bodhisattva vai ter estágios que paulatinamente vai desvelando, vai removendo o obstáculo, desvelando as qualidades da mente, no caminho do Dzogchen também vai ter, são 4 estágios de Vidyadhara. Então ele entra, quando você reconhece primeiramente, tem uma realização direta, não conceitual da vacuidade, né, e realiza a partir de Dharmakaya, então você entra no Vidyadhara do primeiro nível, um Vidyadhara totalmente maduro, mas ainda tem um processo ainda da iluminação completa. Aqui é o primeiro só, são 4. Então, ou seja, você se torna um Vidyadhara maduro. Entra no caminho do Dzogchen de fato agora. Agora não só você está nos preliminares, agora você está no caminho irreversível. Assim. Então, fazendo essa afirmação, alguém pode se perguntar, espere um pouco, não era Dudjom Limpa, em sua vida anterior, um dos 25 discípulos de Padmasambhava, no século VIII? Ele realmente demorou 11 séculos antes de se tornar um Vidyadhara, em 1862? Então, lá de 800 e pouco, na época de Padmasambhava, até 1800, quase, né? 11 séculos, né? 1.100 anos, quase, antes dele se tornar um Vidyadhara? A resposta é não. Mas, como mencionei antes, ele nasceu como uma criança com profunda realização. Tendo visão, esse nascimento dele lá em 1800, agora, já perto de da gente, o Dudjom Limpa, ele já foi uma criança com profunda realização, tendo visões de Padmasambhava, Yeshta Sogyal e muitas outras emanações do Buda desde criança. Ele não tinha um lama humano. Todos os seus lamas estavam em um estado de forma pura. Ele também teve que se mover desde a base. Nessa encarnação dele, nessa última encarnação lá de 1800, ele teve que se mover desde a base. Ele teve que fazer o caminho de novo, assim.
Então, de sua perspectiva, ele teve que fazer, daquela encarnação, ele teve que fazer de novo, aquela consciência que encarnou, teve que fazer o processo de novo, assim. De sua perspectiva experiencial, ele alcançou pela primeira vez, naquela vida, o estado de se tornar um Vidyadhara, quando tinha 20 e poucos anos, em 1800, como eu disse ali. Então, isso foi muito rápido. Com 20 e poucos anos, ele já se tornou um Vidyadhara. Ele já era um Vidyadhara, mas estava velado apenas temporariamente, porque essa era essa consciência mental que vem, né, desde o tempo de Padmasambhava. Então, ele fez esse progresso extremamente rápido para se tornar um Vidyadhara aos 20 anos. Então, ficou velado, não perdido, mas ficou velado do próprio indivíduo, o Padmasambhava, o Dudjom Rinpazinho, que nasceu naquela época, e depois se manifestou, quando ele, né, recebeu os ensinamentos novamente, fez o processo, né, desde a base, e aí ele, realiza de novo o Rigpa. Mas já estava ele já tinha um momento, como o Lama gosta de falar, né, um momento kármico para realizar isso, de forma rápida, né, porque ele já tinha toda essa realização que já vinha das vidas anteriores. Então, ele continuou, se manifestou e manifestou mais, e de uma pessoa assim, você pode imaginar que não parou aí. Ele foi tendo uma longa renovação, né, a prática dele foi se renovando de novo naquela vida, como se tornar fluente em um idioma em que você costumava ser fluente. Você tinha um idioma, você perdeu, mas aí você se torna de novo fluente, é muito mais rápido você se tornar fluente no idioma que você já falava. É como, mais ou menos, foi a prática de Dudjom Limpa. Para ele foi mais fácil, rapidamente, assim, né? Ele agora está renovando suas realizações anteriores. Isso aconteceu sequencialmente ao longo de sua vida. Então, tal como acontece com a compreensão direta da vacuidade por um Arya Bodhisattva, da mesma forma, na realização direta da vacuidade com Rigpa, por parte de um Vidyadhara, não é suficiente apenas perceber isso uma vez, tendo uma sessão de meditação realmente boa. Também no próprio Dudjom Limpa não foi necessário só uma vez. Você precisa voltar a isso repetidas vezes, conforme descrito pelo Vajra Nascido do Lago, o sustentado Dalai Lama também. Ele mesmo conta, né, que ele passou pelos processos até chegar no último estágio, se tornar iluminado. O próprio nesse texto que já vai estudar de novo, o Dharma Tolo, ele vai contar o processo dele. Ele mesmo vai dizer isso. Ele vai falar dos 4 estágios que ele passou, né, até atingir a iluminação. Então, volte a ela repetidamente e sempre mergulhe em Rigpa, realizando o Dharmadato de forma não dual. Há mais purificação e mais extração dos recursos internos do Dharmakaya. Então, você alterna novamente como um Vidyadhara, às vezes meditando unifocadamente, às vezes saindo, talvez servindo de várias maneiras as pessoas, talvez começando um orfanato, começando um mosteiro, ensinando o Dharma, fazendo o que você precisa fazer, então, voltando ao equilíbrio da meditação. Ou, se você permanecer em retiro estrito, então você pode simplesmente alternar entre a sabedoria de repousar em meditação unifocada, em Treksho, e então adotar uma das 3 posturas, um dos 3 posicionamentos do olhar, que são as práticas de Togal, e se engajar nos meios hábeis da passagem direta, né, que é a travessia direta, para a realização espontânea, que é Togal. Então, você alterna entre essas 2 práticas, entre Treksho, Togal, talvez, e aí então, alterna entre esses 2. E em questão de anos, não vai ser agora de éons, como no caso do Bodhisattva, mas no caso do Dzogchen vai ser questão de anos só, como o Yantan Rinpoche disse, talvez 20 anos, depois que você se torna um Vidyadhara e fica praticando somente agora Treksho e Togal, se você, então, pode, em questões de uns 20 anos, em vez de 2 incontáveis éons, você salta de um boom para o próximo boom de um Arya Bodhisattva. Você vai saltando os booms do Arya Bodhisattva, e em questão de alguns anos pode alcançar a iluminação de maneira manifesta e perfeita. Vai para o 10º boom rapidamente. Novamente, vai aprofundando e assim fazendo, trazendo siddhis, trazendo percepção extrasensorial, trazendo graus de compaixão, trazendo graus de sabedoria. É o próprio caminho do Dzogchen, a gente vai aprofundando a realização, vai removendo os obstáculos mais e mais sutis e vai deixando vir cada vez mais as qualidades de Dharmakaya, né? Sambhogakaya. Né? Então, esses são meus breves comentários de cerca de 25 minutos. Agora voltamos finalmente ao texto, de volta à fase 3, e dentro da fase 3 estamos na segunda sessão, destruindo o nosso apego à permanência das coisas.
Então, eu acho que a gente vai parar aqui, né, queridos? Porque já são 7h30. Aí a gente para num momento que aí vai ser legal, porque aí já continua aqui. Deixa eu marcar com azul. Quero ver. Ai, ai, então tá. Então, o Lama só agora nos lembrou a importância das práticas, da gente ir, continuar praticando e removendo os obstáculos, seja o caminho que a gente vai fazendo, se é o caminho do Bodhisattva, se é o caminho do Dzogchen, no caso aqui ele está apresentando o caminho do Dzogchen para a gente, né? Então, a gente vai, a gente não, porque a gente achou que realizou o Reikpa, pronto. A gente pode ter vislumbre, sim, a gente senta e pode vislumbre, passar a atravessar, e ter vislumbre de Reikpa, sim, porque é a nossa consciência, é com a consciência livre de qualquer obscurecimento de fixação. Mas a gente não pode pensar que se só é um insight, assim, um vislumbre, pode ser suficiente. Então, a gente vai trilhar o caminho para manter a nossa prática, né? E purificar todos os obstáculos, né? Grosseiros, sutis, e muito sutis. É a liberação completa. Então, tá. Tudo bem, queridos? Tá aberto aí. Então, tá. Então, vamos fazer a dedicação, então? E aí, no próximo encontro, já segue nessa fase onde ele vai retomar a fase 3. Tá? Então, tá. E a gente não sei se a gente vai conseguir terminar essa fase até o retiro. Vou pegar aqui. Como é que eu estou? Aqui. Vamos dedicar aos nossos méritos. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas, do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandita Jezipani Tonine Pedranam Panjeshin que gana ti balon tropaye si petso ledro adro show. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Karirawe koe jinkansum pandandeu amalo joene cherezio antenzin gyatso e jabe kaje bardo tengyuche. Peço longa vida a Lama Alon Wallace. Tampatu wando je chanchen dagye kunsanzi pema karai tenzin ke buja pe tempa danze trinida chindu tsewazi takudru la jampe chachen Pakelzandra menanten tsikyam alawala shijidrakpam ikebuchem podzapeten gyurchi zanlinchi daki panupchok sugel teni utarbutzel zepam Lopon ki kutse zetrim, gedro kunta perla, do tripadza. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os nossos lamas, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Nunca se separe de nós até a nossa iluminação. Peço para a preservação dos ensinamentos de Dudya Olimpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudya Olimpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada.
Peço para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Dedicação final. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Niduda, Orgen Lama Drugirne, Droatikya Malopade, Salagopa Show. Então, boa noite, queridos. Boa semana, boa prática. Tá aberto o áudio, viu? Tá bom. Boa noite, Flori, obrigada. Boa semana. Tá, Boa noite, Obrigadíssima. Flori, obrigada. Boa noite, gente. Boa semana.